Fala aí galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Bruno de Moura e esse é o canal Taubatiano. E galera, como vocês já viram aí no título do vídeo, né? Esse vídeo é sobre luto. E por que eu estou falando sobre isso nesse momento, né? Porque infelizmente nesse final de semana eu acabei perdendo a minha avó por parte de mãe. O último dos avós que eu tinha, né? A minha avó foi casada com meu avô durante 53 anos e infelizmente veio a falecer no domingo, e no sábado para domingo. E foi muito complicado pra gente, pois há 4 meses atrás nós tínhamos já perdido o meu avô por câncer e infelizmente a minha avó não aguentou toda a situação, né? Foi bem complicado, mas eu acredito que a vontade de Deus é algo que a gente não consegue entender, porém deve se respeitar, né, as ordenanças de Deus para nossa vida, pois Ele sabe o que tem de melhor para nós. Eu sei que nesse momento quem está assistindo esse vídeo pode também estar passando por essa fase do luto, né, que não é fácil. E o que mais mexe comigo não é em relação à minha avó, pois ela fez uma linda missão, completou a missão dela com muita tranquilidade, não deu nenhum trabalho no final da vida dela, muito pelo contrário. No último dia ela ainda estava cuidando da casa e tudo, e teve uma parada cardíaca. O médico conseguiu fazer ela voltar. Aí ela ficou ainda uns 6 minutos com o coração parado, né? Antes desse retorno dela. Aí ela voltou. Aí nesse meio tempo ela estava tendo uma outra parada, né? Uma atrás da outra assim. E ela, como uma mulher cristã, uma mulher que nos ensinou sobre o evangelho, ela simplesmente olhou para o médico e falou: fique calmo, doutor. Agora quem cuida de mim é o médico dos médicos. E isso daí, galera, é uma característica da minha avó. Já desde que eu me conheço por gente, ela é uma mulher de muita fé, de muita fibra, né, a dona Célia. E o que me deixou mal em relação a isso daí? Claro, a perca da minha avó é algo que com certeza me deixou bem triste, mas é em relação à minha mãe, sabe? De ver minha mãe triste por ter perdido aí os pais em questão de 4 meses e meio. Não tem sido nada fácil. E eu procuro honrar esse legado, né? Eu aprendi várias coisas com meus avós. Algo que eu falei ali no velório da minha avó foi em respeito do que eu aprendi com eles, né? Eu, como o neto mais velho, eu aprendi algo muito importante com meu avô, que pra gente só desabafar os nossos problemas com quem conseguiria resolver eles, né? E a grande maioria dos problemas só quem pode resolver é Deus. E ele sempre orou de manhã, e era algo muito curioso, porque quem não visse ele logo de manhã com o cobertor em cima do corpo, né, cobrindo o rosto, se a pessoa não visse aquilo, ia achar que meu avô não era um homem de muita fé, porque ele não ficava falando sobre Deus durante o dia, mas quem via ele de manhã ali fazendo a oração dele, e quem pudesse ter essa oportunidade de conversar com ele, né, sobre as coisas da vida, ia com certeza ver Deus agindo na vida dele, pois todos os problemas que ele me desabafou em relação à parte financeira, saúde e tal, em tudo Deus dava graça, em tudo Deus abençoava. Ele foi tapeceiro por muitos anos, né? Trabalhou em fábrica também, enfim, foi caldeireiro, soldador, enfim, fez vários trabalhos, né? E ele, por exemplo, faltando 3 dias para poder pagar um boleto,
faltando dinheiro ali, Deus honrava ele e até o último dia o dinheiro aparecia. E, e era algo meio que inesperado, pois tendo em vista a situação, o dinheiro não ia vir naquele momento, mas o dinheiro vinha. E Deus honrou muito eles, pois o meu avô viveu aí 71 anos, iria fazer 72 agora, dia 20 de novembro. E a minha avó viveu 74, se eu não me engano. E 53 anos de casado. É uma vida, galera. E a ideia do vídeo aqui é falar sobre o luto, né? A dor do luto. E essa dor do luto deve de ser respeitada, deve de ser vivida, mas vivida de uma maneira consciente, de uma maneira a respeitar a memória. E eu acredito o seguinte, galera, que quando você se coloca na posição de respeitar a memória de alguém, né, o que você deve fazer? Você deve continuar a missão, pois eu acredito que meus avós, no meu caso específico, né, o que eles queriam era que eu continuasse, que eu fosse um bom homem, um homem de valor. Você também que está assistindo, né, eu acredito que quem aí você perdeu, com certeza gostaria que você continuasse a missão, que você continuasse o legado, que você respeitasse o que foi ensinado para você durante toda a sua vida. E realmente, galera, não é fácil, pois ver minha mãe triste é algo muito pesado, galera, muito pesado. E eu que já tinha perdido aí por parte de pai a minha avó alguns anos atrás, não tive acesso, não conheci o meu avô por parte de pai. Pra falar a verdade, a minha família por parte de pai eu tenho pouco acesso. Conheço, porém tenho pouco acesso. Né? Eu tenho mais contato com os meus primos de uma das minhas tias. Os outros é muito pouco contato. Então não é algo muito fácil. Mas a família da minha mãe eu tenho total acesso. E é o seguinte, galera, o que eu falei no velório, eu gostaria também de repassar aqui, né? Eu falei no Facebook no domingo, né? Quando eu fui lá no velório enterrar minha avó, eu falei que exatamente a nossa vontade de estar junto, ela tem que ser maior. No caso, né? No almoço domingo, ela tem que ser maior do que o nosso desespero em estar num velório. O que eu quero dizer com isso, galera? Porque pra gente ir num velório, né, de uma pessoa, um ente querido, a gente cancela qualquer compromisso e vai e chora, enfim, passa por tudo aquilo, o que é válido. Mas e nos momentos que a gente poderia ter curtido junto, que a gente poderia ter aproveitado um almoço de domingo, uma visita na casa dos pais durante a semana, na casa da pessoa que você ama, e a gente não faz isso, galera. Muitas das vezes a gente ignora, deixa de lado, pois fala que a vida é corrida e isso e aquilo. E eu também me incluo nisso, galera, pois eu por muitas das vezes deixei de ir lá ver os meus avós porque eu estava cansado ou porque eu estava na correria do serviço. E a gente tem, galera, que se esforçar para poder estar perto dessas pessoas, pois a vida passa e a gente depois só fica com arrependimento de não ter curtido. Mesma coisa com minha bisavó, que se foi há uns anos atrás, e eu sinto muita falta deles. E eu sei que por alguns momentos eu não fui o melhor neto que eu poderia ter sido, mas eu tento hoje honrar a memória deles, sendo um bom homem, fazendo a minha missão nesse mundo. E eu acredito que isso daí tem que ser levado por todos nós, galera. A dor do luto, ela só é honrada, ela só é válida se a gente honrar a memória daquele que se foi. E eu tenho certeza que você que está assistindo aí, que você perdeu um ente querido, eu tenho certeza que você quer honrar a memória dessa pessoa, você quer que aquilo que ela fez por você durante em vida seja válido. Então, galera, que a gente possa cuidar dos vivos e honrar os mortos, sabe?
agir de uma maneira que a memória daquela pessoa seja preservada, seja garantida, como algo positivo, né? Os ensinamentos que a pessoa passou pra gente poder evoluir como ser humano. O meu avô me ensinou sobre, como eu falei, né, de só reclamar para quem pode resolver. A minha avó também tinha a mesma mentalidade, a mesma maneira de agir. E a minha avó ensinou algo que eu só aprendi quando ela se foi, que família acima de tudo, sabe? Ela ignorava, ou deixava passar muitos problemas. Uma mulher muito resiliente, uma mulher que me ensinou a, a preservar essa questão do respeito à família. E muitas das vezes, galera, ela passou por muita coisa. Ela que não teve uma vida nem um pouco fácil, né? Que teve que cuidar dos irmãos e irmãs. Eram em 6 filhos. Ela cuidou desde criança, pois a minha bisavó, a mãe dela, acabou falecendo muito nova. A bisavó que eu tive contato foi a mãe do meu pai, a mãe do meu avô. Mas a mãe da minha avó eu não tive contato, não conheci, pois ela faleceu enquanto a minha avó ainda era muito criança. E essa minha avó, ela passou por muita coisa para poder manter a família e conseguiu, sabe, mesmo com todos os problemas que toda família tem, a missão da minha avó foi concluída e ela me ensinou a preservar a família. E eu na minha geração, eu sou mais velho, né? Eu sou mais velho dos netos e eu quero sim, manter o que eu aprendi. E eu sei que não é fácil a gente passar por cima do nosso orgulho para poder cuidar da família, mas eu acredito que é algo bom de se fazer, é algo que é importante que a gente faça, pois a família é o nosso bem maior, é aquilo que sobra no final das contas. E galera, o vídeo é esse. Eu queria poder dar uma mensagem aí em relação à dor do luto, né? A esse momento que não é fácil para nenhum de nós, mas que possamos honrar a memória daquele que amamos, das pessoas que nós amamos e que a nossa vida tenha sentido, tenha um significado para as próximas gerações. Eu agradeço aí quem assistiu o vídeo e desejo para vocês duas coisas, galera: saúde e sucesso. Tamo junto. Que Deus abençoe vocês, galera. Um abraço.